Pronto aí, pessoal. Silenciar bastante coisa aqui. Dando continuidade ao nosso estudo aí da filosofia moderna, hoje nós vamos conhecer o mais importante movimento cultural e filosófico da modernidade, da idade moderna, da filosofia moderna, que foi o iluminismo. Vocês lembram o que foi o iluminismo? Influenciou a Revolução Francesa com seus ideais. Quais eram os ideais da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Essa que é a língua mais delicada do planeta, né? O francês. Então, esses ideais da Revolução Francesa foram inspirados pelo iluminismo, assim como a independência dos Estados Unidos também. Ele vai inspirar as chamadas revoluções burguesas, e muitos dizem que o iluminismo representa os ideais burgueses, da burguesia que estava em ascensão, estava ascendendo economicamente e reivindicava também o poder político. O iluminismo é um movimento cultural e filosófico do século XVIII. A tecnologia pode nos guiar. Desse tamanho, bicho. Puta que meu pariu. De moleque de 11 anos de idade, sexto ano. Você já é vergonha fazer uns treinos desses? Que menina bonitinha aí, passava aí. Eu teria vergonha, mano. Eu tento parecer um pouco mais homem, mais adulto, para poder pegar as mocinhas. Mas talvez vocês não gostem da fruta, né? É um argumento fato, né? Mas é um argumento que infelizmente os trogloditas entendem. Para conversar no mesmo nível, por exemplo, filosófico, eles não conseguiriam entender bosta nenhuma. Então eu estou falando aqui para como faço a maior parte do tempo. Então, infelizmente, essa é a realidade do nosso país, né? Pode, né, questionar o argumento que eu utilizei, mas eu tenho muito mais argumentos filosóficos para inclusive defender essa posição, porque a gente conversa com as pessoas de acordo com o nível, né, intelectual delas. Infelizmente, o nível é muito baixo, no nosso país, de forma geral, muito baixo. E o único argumento que eles compreendem é esse argumento extremamente raso, machista, concordo, né, que você pode estar pensando nessa perspectiva, mas, como eu disse, infelizmente, foi a única coisa que nos afetou. Mas, se eu usasse um argumento... Vai? Sim, eu estou falando que é porque é a única forma que eles vão entender, infelizmente. A gente pode argumentar aqui sobre como manter uma comunicação razoável. Eu tenho tentado aqui há alguns anos, com algumas turmas, com alguma galera aqui, de várias maneiras. Vamos para fora da sala, não adianta. Eu estou desde o começo da aula aqui, estou passando na tela. O que eles estão fazendo aqui? Você viu o que eles estão fazendo? Olha. Sim, eu estou falando eles. Mas eu sou responsável e autoridade pela sala. Eu tenho que me preocupar com o que está acontecendo na sala. Você pode se preocupar, se está preocupado com o seu conteúdo aí, de fato, né? Aparentemente até tem, né, algum nível de sofisticação de pensamento. Mas o iluminismo é justamente sobre isso, é a razão. Você tem que usar a razão nos argumentos. Você está tentando argumentar e eu estou fazendo a mesma coisa. Não é? Então, você questionou. E eu sei que questionou baseado em quê? Porque eu estudo isso há mais de 20 anos. E se eu usei esse expediente para tentar de alguma forma chocá-los ou, né, mexer com o brilho deles, ou a masculinidade, que é um conceito bastante controverso, o problema é que hoje também a gente vive numa sociedade extremamente tensa, complicada. Porque de um lado nós temos figuras assim, de outro lado nós temos outras figuras que ficam aí na internet bradando, né, argumentos e considerando, taxando todo mundo como, por exemplo, machista. Só olhar para a vida, que tipo de comportamento, né, que tipo de procedimento eu tenho que vá nesse sentido. Eu usei, como eu disse mais uma vez, esse argumento, que é um argumento de fato, concordo que machista, mas com um propósito.
propósito de chocá-los, propósito de alguma maneira fazer eles pensar. Mas mesmo assim, eu acho que não vai levar. A gente usa isso, porque no nosso país, infelizmente, a educação, a cultura, o conhecimento, isso que eu estou tentando transmitir aqui, não tem valor algum. Não tem valor nenhum na sociedade, né? Então a luz da razão é a luz que deve guiar a humanidade. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas humanos, segundo o movimento cultural do século XVIII. E foi no século XVIII, inclusive, que começa esse tipo de questionamento. O questionamento em relação aos homens, à sociedade patriarcal. Porque no iluminismo, são os homens que lideram esse movimento e defendendo direitos para homens. As mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens de falar em público, de questionar, como você acabou de fazer. Não tinha direito sequer à educação, poderia nem ir para uma escola poder estudar. As mulheres de classe um pouco mais abastada tinham até acesso a algum nível de educação, mas era privado, era em casa, os professores iam lá para educá-las. Elas não recebiam uma educação pública. Então, infelizmente, né, a sociedade assim, no contexto do iluminismo que nasce esse movimento de contestação, apesar de que também aqui nós temos um outro problema, você vê o quão complexo é, porque estamos focados numa lógica eurocentrista, que coloca a Europa como centro. Nós já tínhamos, por exemplo, freiras religiosas aqui na América, questionando a estrutura patriarcal da sociedade, muito antes do iluminismo. Mas essas não são reconhecidas. Por quê? Porque estavam falando do eixo europeu. A Europa é o centro do mundo, essa perspectiva eurocêntrica, né? Então os pensadores do iluminismo eles procuraram exaltar e defender, dentre outros valores, a liberdade e a igualdade entre as pessoas. Mas entre as pessoas aqui, lembrando, homens. Porque só os homens, por exemplo, que tinham direito de participação política. Só os homens que tinham direito de igualdade jurídica. As mulheres não tinham direito, por exemplo, a receber herança, a educação, a tolerância entre as distintas religiões, que era um problema naquela época. Antes existia o absolutismo. No absolutismo, aí questiona o professor e depois fica também contribuindo para o foco da aula ser direcionado para uma outra situação e circunstância. É engraçado como, né, acontece esse tipo de situação. Então, de acordo com a análise do filósofo e sociólogo Lucien Goldman, ele que viveu de 1913 a 79, a preocupação por esse sistema estaria vinculada em boa medida com a atividade econômica desenvolvida pela burguesia. A burguesia estava enriquecendo com o comércio. Depois do século XVIII temos a Revolução Industrial. Os burgueses que enriqueceram com o comércio investiram em inventores, em artistas, em filósofos, em cientistas. E principalmente os inventores inventaram as primeiras máquinas que começaram a ser usadas no processo produtivo e que permitiram à burguesia enriquecer ainda mais. E aí, o iluminismo vai defender os valores burgueses. Por que é importante ter, por exemplo, liberdade? A liberdade que ele quer contra a escravidão aqui não é porque ele é a favor ou defende os direitos dos escravos. É porque ele quer um sujeito que se transforme em assalariado, com que salário, e com seu salário se transforme em mercado consumidor. É alguém que vai consumir as mercadorias do burguês. Ele queria, por exemplo, propriedade privada, mas não era universal. Queria garantir a propriedade da burguesia, a propriedade dos meios de produção. Ele queria tolerância religiosa e filosófica, não é porque ele respeita a religião do povo, porque a maior parte dessa burguesia era protestante. Eles queriam poder comercializar. Na época os reis proibiam manter comércio com pessoas de religiões diferentes. Mandavam prender essa perseguição religiosa, mas também perseguição em relação ao pensamento divergente. Então, grande parte da burguesia dessa época defendeu a liberdade, a igualdade jurídica. Todos são iguais, mas só perante a lei, no papel. E aí funcionava como funciona até hoje. Na legislação brasileira nós temos lá que todos são iguais perante a lei, mas todo mundo é igual. Quem está preso no nosso país? Os 5 P's: preto, pobre, prostituta, periférico e petista, também tem sido preso recentemente. Esses 5 grupos sociais, os 5 P's, essa galera que é presa, geralmente das classes dos grupos minoritários, menos abastados, perseguidos, marginalizados. Os ricos são presos? Não. Os ricos, os privilegiados, o homem branco,
Aquele que mora nos bairros mais chiques, isso aí não é assolado pela polícia. A polícia entra na periferia metendo bala. Chega no condomínio fechado pedindo licença. É uma forma diferente de tratar.